Empresário chegou em casa mais cedo e viu a faxineira com a filha em uma cena inesperada. Leandro parou na porta do quarto sem fazer barulho. Natália, a faxineira de uniforme azul, estava sentada no chão com as mãos cobertas de tinta rosa erguidas, e Giovanna imitava cada gesto dela. Leandro não conseguia tirar os olhos daquela cena e sentia algo apertando no peito que ele não sabia nomear. Talvez fosse alívio, talvez fosse culpa, talvez fosse apenas o peso de perceber que estava vendo a filha feliz pela primeira vez em meses e que quem tinha conseguido isso não era ele. Natália estava sentada no chão de uniforme azul com as mãos cobertas de tinta rosa erguidas no ar, e Giovanna imitava cada movimento dela com as palmas também pintadas. E o sorriso no rosto da menina era real. Era do tipo que iluminava os olhos e fazia ela parecer outra criança. Não aquela que ele via todos os dias, calada no canto do sofá, abraçada no urso de pelúcia que a mãe tinha dado antes de ir embora. As paredes brancas do quarto estavam cheias de marcas de mãos em tons de rosa. Algumas sobrepostas, outras espalhadas sem padrão nenhum, e havia até um rastro de dedos pequenos que descia até o rodapé, como se Giovanna tivesse se arrastado pelo chão, rindo enquanto pintava. E tudo aquilo deveria parecer uma bagunça inaceitável, mas na verdade parecia vida, parecia movimento, parecia exatamente o oposto do silêncio pesado que tomou conta daquela casa nos últimos meses. Agora vamos fazer uma bem grande, Natália disse, com a voz suave, enquanto espalmava a mão na parede branca, deixando uma marca rosa perfeita, os dedos bem abertos, formando um leque de linhas finas na tinta, e Giovanna soltou uma risada antes de fazer o mesmo logo ao lado, a mãozinha dela tão pequena que cabia dentro da marca que a faxineira tinha feito. A sua é gigante, tia Nath. Giovanna comentou com admiração na voz, inclinando a cabeça para o lado enquanto comparava os tamanhos, os olhos arregalados como se tivesse descoberto algo fascinante, e Natália sorriu daquele jeito genuíno que fazia os olhos dela brilharem e as ruguinhas aparecerem nos cantos. É porque eu já cresci, mas um dia a sua vai ser grande assim também. Ela respondeu tocando de leve no nariz de Giovanna com o dedo sujo de tinta, deixando uma marquinha rosa na pontinha. E Giovanna deu risada e fez o mesmo de volta. E as duas ficaram ali, rindo uma da outra com os rostos pintados, como se fossem velhas amigas que se conheciam há anos. Não uma faxineira e a filha do patrão que mal tinham trocado palavras antes daquele dia. Camila saiu de casa há 4 meses, dizendo que precisava de tempo, que não estava bem, que não conseguia mais seguir naquela rotina de acordar cedo, cuidar da filha sozinha, porque ele nunca estava lá de manhã, esperar ele chegar tarde da noite, dormir sozinha na maioria das vezes, enquanto ele ficava no escritório até a madrugada, resolvendo problemas que, segundo ela, ele inventava só para não ter que estar em casa de verdade, só para não ter que enfrentar o vazio que existia entre os dois. E Leandro tentou entender na hora, tentou dar espaço como ela pediu. Prometeu que as coisas iam melhorar, que ele ia diminuir o ritmo no escritório, que ia estar mais presente, que ia ser o marido e o pai que eles mereciam. Mas as promessas saíram mecânicas demais da boca dele. Saíram frias, saíram como mais uma negociação de contrato onde ele oferecia concessões para fechar o acordo. E Camila percebeu isso no mesmo instante. O que ela realmente fez foi arrumar as malas em uma tarde de quinta-feira, enquanto Giovanna estava na escola. Dobrou as roupas com cuidado, levou só o essencial. Deixou um bilhete curto na mesa da cozinha, preso embaixo do saleiro, com apenas 3 linhas escritas à mão, dizendo que precisava ir embora, que não aguentava mais, que talvez um dia ele entendesse, e desapareceu sem dar mais notícias, além de uma mensagem seca pelo celular 2 semanas depois, dizendo que estava na casa de uma prima em outra cidade e que precisava ficar longe por um tempo indeterminado, que não sabia
quando voltaria, que precisava cuidar de si mesma antes de conseguir cuidar de qualquer outra pessoa. Leandro leu aquele bilhete 5 vezes seguidas, tentando encontrar alguma pista do que tinha dado errado, alguma indicação de que ela ia voltar, algum sinal de que ainda havia chance. Mas tudo o que encontrou foram palavras educadas demais, frias demais, distantes demais, palavras que pareciam ter sido escritas por uma estranha, não pela mulher com quem ele dividiu 8 anos de vida, com quem dormiu do lado por quase uma década, com quem construiu uma família. E ele guardou o bilhete na gaveta do criado mudo, embaixo de uns documentos velhos, e nunca mais abriu aquela gaveta, porque abrir significava aceitar que ela tinha ido embora de verdade e que talvez não voltasse nunca mais. E aceitar isso era aceitar que ele tinha falhado, que tinha perdido, que não tinha sido suficiente. Ele nunca soube explicar para Giovanna o que tinha acontecido, porque nem ele mesmo entendia direito. Como é que uma pessoa simplesmente levanta e vai embora depois de 8 anos? Como é que uma mãe deixa a filha para trás? Como é que tudo desmorona de uma hora para outra, sem aviso, sem chance de consertar? Então ele disse apenas que a mãe estava viajando, que ia voltar logo, que estava resolvendo umas coisas importantes, mas Giovanna tinha 5 anos, e 5 anos é idade suficiente para perceber quando os adultos estão mentindo, para perceber quando as palavras não combinam com a expressão no rosto. Então ela parou de perguntar depois da 3ª semana e começou a ficar quieta, muito quieta, assustadoramente quieta. Parou de correr pela casa como fazia antes, parou de pedir para brincar, parou de falar sobre a escola, parou de contar as coisas que aconteciam no dia, e Leandro deixou porque não sabia o que dizer, não sabia como consertar aquilo, não sabia como ser pai e mãe ao mesmo tempo quando mal conseguia ser pai direito. Ele achava que o tempo ia resolver naturalmente, que as crianças são resilientes, como todo mundo diz, que bastava manter a rotina funcionando, manter as coisas no lugar, manter a casa organizada e a vida seguindo em frente. Mas o que ele não percebeu é que rotina sem afeto é só uma sequência vazia de obrigações cumpridas. É só um checklist que você risca no final do dia. E uma criança consegue sentir a diferença entre ser cuidada de verdade, com presença real, com atenção genuína, e ser apenas mantida viva, alimentada, limpa, mas emocionalmente abandonada. Tia Nath, posso fazer outra? Giovanna perguntou com os olhos brilhando de empolgação, a voz aguda e cheia de energia que Leandro não ouvia há tanto tempo que tinha até esquecido que a filha dele era capaz de falar daquele jeito, com animação real, com vontade verdadeira. E aquilo acertou ele como um soco direto no estômago, porque a filha dele estava chamando aquela mulher de tia, estava usando aquele termo de carinho que deveria ser reservado para alguém próximo da família, estava pedindo permissão para ela com um tom de intimidade que ele não ouvia direcionado a ele há meses. Estava confortável de um jeito que ele não via desde que tudo desmoronou. E a pior parte de tudo isso era saber que não podia culpar ninguém além de si mesmo. Pode sim, pode fazer quantas quiser, a parede é toda nossa hoje, Natália respondeu enquanto molhava a própria mão no potinho de tinta que estava no chão entre as duas, um potinho de plástico transparente meio amassado, que provavelmente ela tinha achado no armário da lavanderia, onde guardava um material de artesanato que Camila comprava com boas intenções, mas nunca chegava a usar porque estava sempre ocupada demais ou cansada demais. E Giovanna fez o mesmo com tanta animação que quase derrubou o pote inteiro, o braço dela indo rápido demais na direção da tinta sem calcular a distância. Calma, princesa, não precisa ter pressa. A tinta não vai fugir daqui, Natália disse com um sorriso enquanto segurou o pote com a outra mão rápido o suficiente para evitar o desastre. E as duas riram juntas, como se aquilo fosse a coisa mais divertida do mundo, como se quase derrubar tinta no chão de madeira clara, importada, que custou uma fortuna para instalar,
fosse motivo de alegria compartilhada e não de bronca severa. Depois que Camila foi embora, Leandro trabalhou ainda mais, porque trabalho era algo que ele sabia fazer. Era algo que fazia sentido, que tinha regras claras, que tinha começo, meio e fim. Fechou contratos importantes que renderam elogios dos sócios. Resolveu crises que ninguém achava que ele conseguiria resolver sozinho. Passou noites inteiras no escritório, revisando propostas e montando apresentações. Voltava para casa tarde todas as noites, achando que estar ocupado era a solução. Achando que se mantivesse o padrão de vida que tinham antes, então Giovanna não ia sentir tanto a ausência da mãe. Não ia perceber o buraco que ficou. Mas a verdade nua e crua é que ele estava fugindo de olhar para a filha e ver nos olhos dela a mesma solidão que ele sentia e não sabia como resolver. Fugindo de sentar no chão e brincar, porque não sabia como fazer isso sem se sentir ridículo e deslocado. Fugindo de admitir em voz alta que talvez não fosse suficiente e que talvez nunca tivesse sido, que talvez Camila tivesse razão quando disse que ele não estava presente, que ele era um fantasma que pagava as contas, mas não vivia ali de verdade. Ele cresceu em uma casa onde pai era aquele que trabalhava e pagava as contas, e pronto, ponto final, nunca foi aquele que dava banho, ou trocava fralda, ou contava história antes de dormir, ou acordava no meio da noite quando a criança chorava, e Leandro simplesmente repetiu o modelo que conhecia, porque era o único modelo que tinha, porque ninguém nunca ensinou outro jeito, porque achava que ser provedor financeiro era ser bom pai, e agora estava pagando o preço alto por não ter aprendido a ser diferente, por não ter questionado, por não ter tentado ser mais. A babá que ele contratou, logo depois de Camila ir embora, se chamava Sônia. Tinha uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, sempre preso em coque apertado. Vinha recomendada por uma colega do escritório que jurava que ela era excelente. E, de fato, ela era boa no que fazia. Mantinha Giovanna alimentada nos horários certos, limpa, arrumada, na hora certa para tudo, levava para a escola de manhã, buscava no horário da tarde, dava banho antes do jantar, colocava para dormir às 8 em ponto todas as noites, mas ela não brincava, não sorria, não inventava histórias, não fazia vozes engraçadas, não fazia absolutamente nada, além do que estava escrito no contrato de trabalho que ele tinha impresso em 2 vias e feito ela assinar na primeira semana. E ele nunca reclamou disso porque achava que era assim mesmo que as coisas funcionavam. Achava que criança precisava de rotina e disciplina e horários fixos. Não de alguém sentado no chão fazendo bagunça com tinta e inventando brincadeiras que sujavam a casa. E agora, vendo o quanto a filha estava genuinamente feliz com Natália, ele começava a entender que talvez tivesse confundido as coisas, talvez tivesse confundido cuidado com controle, talvez tivesse esquecido que criança precisa de mais do que comida e banho. Precisa de alguém que olhe para ela de verdade e faça ela sentir que importa, que existe, que é vista. Olha, tia Nath, fiz um coração, Giovanna disse, apontando para uma marca na parede que não parecia nem um pouco com um coração, mas que ela estava visivelmente orgulhosa. A mãozinha dela apontando para as 2 manchas rosas irregulares que teoricamente formavam as curvas superiores e para o borrão que descia como se fosse a ponta. E Natália largou o que estava fazendo e se inclinou para olhar de perto com uma expressão séria e concentrada, como se estivesse avaliando uma obra de arte importante em um museu, franzindo um pouco os olhos e inclinando a cabeça para ter perspectivas diferentes. Ficou lindo demais. Você tem jeito para isso. Acho que você vai ser artista quando crescer, ela respondeu com convicção absoluta. E Giovanna sorriu ainda mais largo, os dentes pequenos todos aparecendo. Você acha mesmo? Ela perguntou com a voz carregada de esperança genuína, daquele tipo de esperança que as crianças têm quando querem desesperadamente acreditar em algo.
Acho sim, tenho certeza absoluta. Você tem mãos de artista. Olha como você faz as formas certinhas. Olha o cuidado que você tem. Natália disse, apontando para os detalhes da pintura, como se realmente existissem detalhes ali. E aquilo bastou para Giovanna voltar a molhar as mãos na tinta com toda a concentração do mundo. A língua para fora entre os dentes, do jeito que ela sempre fazia quando estava focada em algo que considerava importante. E Leandro lembrou que Camila sempre comentava sobre aquele detalhe, sobre como Giovanna colocava a língua para fora quando desenhava ou montava quebra-cabeça ou tentava amarrar o próprio tênis, e ele tinha esquecido completamente disso, tinha esquecido dos pequenos detalhes únicos que faziam a filha dele ser quem ela era, porque parou de prestar atenção real, parou de observar, parou de estar presente de verdade, mesmo quando estava fisicamente no mesmo ambiente que ela. Leandro contratou Natália há 3 semanas para limpar a casa 2 vezes por semana, depois que a última faxineira pediu demissão de uma hora para outra sem dar muita explicação. Apenas mandou uma mensagem dizendo que tinha arranjado coisa melhor e que não ia mais poder continuar. E ele ficou 2 semanas sem ninguém para limpar, até que a síndica do prédio bateu na porta e indicou Natália dizendo que ela era de extrema confiança, muito trabalhadora, não faltava nunca, não reclamava de nada, e que várias pessoas do condomínio já tinham contratado os serviços dela e ficado muito satisfeitas. Ela sempre chegava cedo. Antes das 7 da manhã, tocava a campainha bem baixinho para não acordar ninguém, caso ainda estivessem dormindo. Entrava com um bom dia discreto e respeitoso, trabalhava em silêncio completo pelos cômodos da casa, começando sempre pela cozinha e terminando pelos quartos. Organizava tudo com um cuidado obsessivo que ele nunca tinha visto em ninguém. Dobrava as toalhas de um jeito perfeito, com todas as pontas perfeitamente alinhadas, lustrava os móveis até ficarem brilhando como espelho. Colocava flores frescas, que ela mesma comprava com o próprio dinheiro na mesa da sala, mesmo sem ninguém ter pedido. Trocava a água dos vasos todos os dias para as flores durarem mais e ia embora no final da tarde sem fazer barulho nenhum, sem pedir absolutamente nada além do combinado, deixando a casa impecável e cheirando a lavanda fresca. Ele mal trocava mais de 2 frases com ela durante os dias que ela vinha, porque estava sempre com pressa para sair ou trancado no escritório no 2º andar, em videochamadas intermináveis, resolvendo alguma coisa que ele classificava como urgente, mas que na verdade não era tão urgente assim. Apenas mais importante do que qualquer coisa que estivesse acontecendo dentro da própria casa. Deixava o dinheiro em um envelope branco lacrado em cima da geladeira toda sexta-feira sem falta. Sempre o valor exato combinado sem precisar ela pedir ou cobrar ou lembrar. E ela pegava o envelope, agradecia com um aceno silencioso de cabeça e ia embora. Simples assim, sem complicação, sem conversa desnecessária, sem envolvimento pessoal, exatamente do jeito que ele achava que as relações de trabalho deviam ser. Profissionais, distantes, funcionais. Ele sabia que ela tinha uma filha pequena, porque uma vez, há 2 semanas atrás, a viu ao telefone no corredor estreito, perto da lavanderia, falando baixo com alguém, provavelmente com a própria mãe dela, que devia cuidar da criança enquanto ela trabalhava. Algo sobre buscar a menina na creche antes das 6, a voz dela carregada de preocupação real e urgência, porque o horário estava ficando apertado e ela não ia conseguir chegar a tempo se o ônibus atrasasse como costumava atrasar. Algo sobre a mulher da creche, que cobrava multa pesada quando os pais passavam do horário e ela não tinha dinheiro extra para pagar multa esse mês. E ele ouviu aquilo de longe enquanto passava pelo corredor, mas não fez absolutamente nada. Não ofereceu sair mais cedo, não ofereceu ajuda, não perguntou se estava tudo bem, apenas voltou para o escritório e continuou trabalhando,
porque os problemas dela não eram problemas dele, não eram responsabilidade dele. Eram só mais um ruído de fundo que não merecia atenção. Ele sabia que ela morava longe dali, em algum bairro da periferia distante que ele nunca tinha ido e provavelmente nunca iria, porque ela sempre fazia comentários casuais sobre os 2 ônibus lotados que precisava pegar para chegar até aquele bairro nobre, e mais 2 ônibus igualmente lotados para voltar para casa no final do dia. Quase 2 horas de trajeto só de ida, atravessando a cidade inteira de ponta a ponta, acordando às 5 da manhã para conseguir chegar no horário. E ele achava aquilo um completo absurdo. Achava absurdo que alguém tivesse que gastar 4 horas por dia dentro de ônibus, mas nunca ofereceu ajuda com vale-transporte extra ou algo assim, porque achava que isso seria criar intimidade demais, seria criar expectativa de tratamento especial. E ele não queria se envolver com os problemas estruturais de ninguém, quando já tinha os próprios problemas emocionais gigantes para tentar resolver. Ele sabia que ela precisava desesperadamente daquele trabalho, porque ela nunca faltou um único dia sequer desde que começou, nem mesmo naquele dia de chuva torrencial há 2 semanas, quando a rua alagou até a altura do joelho e os ônibus atrasaram mais de 1 hora, e ela chegou completamente encharcada, os tênis velhos fazendo aquele barulho alto de água espremada a cada passo no piso de porcelanato. O cabelo escuro todo grudado na testa e nos lados do rosto, a roupa do uniforme colada no corpo, pingando água. Mas mesmo assim, ela entrou e trabalhou o dia inteiro como se nada tivesse acontecido, sem reclamar uma única vez, sem pedir para ir embora mais cedo para se secar, sem esperar que ele demonstrasse a mínima preocupação com o bem-estar dela. E ele não demonstrou porque não achava que fosse necessário ou apropriado. Afinal, ela era uma adulta crescida que sabia se virar sozinha na vida, e ele estava pagando certinho pelo serviço prestado, não pela história de vida complicada que vinha junto. Mas tirando esses pequenos fragmentos soltos de informação que ele captava, sem querer, ao longo das semanas, quase por acidente, ele não sabia absolutamente nada sobre Natália como pessoa, não sabia de qual cidade ela era originalmente, não sabia se tinha nascido aqui ou se tinha vindo de outro lugar, não sabia se tinha marido ou companheiro, ou se criava a filha completamente sozinha, não sabia quantos anos a filha dela tinha exatamente ou qual era o nome da menina, não sabia se ela gostava do trabalho de faxineira, ou se estava ali apenas por pura necessidade financeira, sem ter outra opção melhor. Não sabia o que ela pensava sobre a vida, o que ela sonhava para o futuro, o que ela sentia quando voltava para casa, depois de limpar a casa dos outros o dia inteiro, porque ele nunca perguntou nada disso. Nunca se importou minimamente em perguntar, nunca demonstrou o menor interesse genuíno, nunca olhou para ela como uma pessoa completa com história própria e vida própria e preocupações próprias e sentimentos próprios, apenas como alguém que limpava a casa dele e que ele pagava no final do mês. Alguém que fazia parte do cenário doméstico, mas que não tinha importância real como ser humano. Alguém que ele podia perfeitamente ignorar, sem sentir o menor peso na consciência, porque no mundo dele, as pessoas se dividiam claramente entre as que importavam de verdade e as que apenas serviam para alguma função prática. E ele nunca tinha parado sequer 1 minuto para pensar criticamente no... Enquanto isso era profundamente errado e desumano, até estar ali parado, naquele momento vendo aquela mulher que ele tratou como completamente invisível durante semanas, fazendo pela filha dele exatamente o que ele deveria estar fazendo como pai, mas nunca fez, porque estava ocupado demais sendo importante no escritório. "Vamos fazer uma surpresa para o seu pai?" Natália perguntou, com um brilho travesso nos olhos, enquanto ajudava Giovanna a alcançar um pedaço mais alto da parede perto do interruptor de luz.
segurando a menina firme pela cintura com as duas mãos, para ela não perder o equilíbrio e cair. E Giovanna acenou com a cabeça toda animada, os olhos dela se iluminando completamente com a ideia de fazer algo especial. Ele vai gostar? Ela perguntou com uma voz pequena, fina, hesitante, carregada de uma insegurança profunda que partiu o coração de Leandro ao meio, porque ele percebeu com clareza dolorosa naquele momento que a filha dele, de apenas 5 anos, estava genuinamente com medo da reação dele. Estava acostumada a não receber aprovação. Estava acostumada a ser ignorada na melhor das hipóteses ou corrigida na pior, mas nunca elogiada de verdade, nunca valorizada pelo que fazia, nunca celebrada, simplesmente por existir e por tentar. Vai gostar sim. Tenho certeza absoluta, ele vai achar a coisa mais linda do mundo. Natália respondeu com uma convicção tão inabalável, tão firme, tão certa de si, que Leandro ficou se perguntando de onde ela tirava aquela certeza toda, considerando que ele nunca, em semana alguma, deu o menor sinal de que era o tipo de pai que ia gostar de ver parede e cara pintada com tinta rosa pela filha. Mas e se ele ficar muito bravo com a gente? Giovanna insistiu, a preocupação clara na voz fina, e Natália parou completamente o que estava fazendo. Largou a própria mão que ia na direção da parede e se virou para ficar de frente para a menina, e segurou o rostinho pequeno dela com as duas mãos grandes e sujas de tinta, deixando 2 marquinhas rosas bem visíveis nas bochechas rechonchudas. "Olha aqui direto para mim, Giovanna", ela disse com uma seriedade gentil, mas firme, esperando até a menina realmente fazer contato visual completo com ela antes de continuar. "Seu pai te ama muito, muito mesmo, mais do que qualquer coisa nesse mundo inteiro. E quando a gente ama alguém de verdade, a gente fica feliz só de ver a pessoa que a gente ama feliz. Entendeu o que eu estou dizendo?" Giovanna assentiu devagar com a cabeça. Mas Leandro viu perfeitamente que ela não estava nem um pouco convencida, viu a dúvida ainda presente nos olhos dela. E aquilo doeu mais fundo do que qualquer outra coisa que tinha acontecido naquele dia inteiro, porque significava que ele tinha falhado tão completamente como pai, que a própria filha dele duvidava abertamente do amor dele, duvidava que ele fosse capaz de se alegrar com a alegria dela. "Posso fazer mais 3 bem grandes?" Giovanna perguntou, voltando entusiasmada para a atividade, já deixando a preocupação de lado com aquela facilidade que só criança tem. E Natália riu alto. "Pode fazer 10 se quiser, pode fazer 20, pode fazer 100. Hoje realmente não tem limite nenhum." Ela respondeu, abrindo os braços de forma exagerada para enfatizar. E Giovanna deu um gritinho agudo de pura alegria antes de mergulhar as 2 mãos pequenas ao mesmo tempo dentro do pote de tinta, quase virando ele de novo. Leandro sentiu as pernas ficando cada vez mais pesadas, como se alguém tivesse amarrado tijolos de concreto nos tornozelos dele, e percebeu com clareza que estava segurando a pasta de couro italiana com tanta força excessiva que os dedos todos estavam doendo, as articulações ficando completamente brancas de tão tensas. Ele tinha voltado correndo para casa no meio do expediente da tarde, porque tinha esquecido em cima da mesa do escritório no 2º andar os documentos cruciais da reunião decisiva, que estava marcada para as 3. Aqueles documentos super importantes que ele levou semanas inteiras preparando com cuidado obsessivo e que precisava apresentar pessoalmente para uns investidores grandes que vieram especialmente de São Paulo só para aquela reunião específica. Gente poderosa e impaciente que definitivamente não ia aceitar desculpas esfarrapadas, que não ia ficar esperando, que simplesmente ia pegar as malas e ir embora se ele não aparecesse pontualmente com tudo absolutamente pronto e organizado. E ele tinha saído do escritório praticamente correndo e completamente desesperado, tinha dirigido rápido demais pela cidade, passando o sinal amarelo, tinha subido as escadas do prédio, correndo 2 degraus por vez, porque o elevador estava demorando séculos para descer,
Tinha aberto a porta da casa com a respiração ainda ofegante, esperando simplesmente pegar as malditas pastas que estavam esquecidas e sair correndo imediatamente de volta para o carro. Mas agora estava paradão, ali no corredor do quarto da filha, completamente incapaz de se mexer 1 centímetro sequer, porque não sabia o que fazer com o que estava vendo na frente dele. Não sabia como processar adequadamente o fato simples e devastador de que Giovanna estava genuinamente feliz, realmente e verdadeiramente feliz, de um jeito que ele não via há meses, e que ele não tinha absolutamente nada a ver com aquela felicidade toda. Era completamente irrelevante para aquele momento. Era um estranho observando de fora. "Tia Nath, você pode vir aqui em casa todo dia?" Giovanna perguntou de repente, parando de pintar e virando para olhar direto para Natália. E a pergunta saiu tão carregada de esperança pura e real, tão cheia de desejo genuíno, que Leandro sentiu o peito inteiro apertar dolorosamente, como se alguém estivesse esmagando os pulmões dele por dentro. Natália hesitou visivelmente por alguns segundos, o sorriso dela vacilando um pouco, antes de responder com cuidado. "Eu venho aqui 2 vezes por semana, toda terça e sexta. Você lembra disso, não lembra?" Ela disse gentilmente, mas Giovanna balançou a cabeça com determinação. "Mas eu queria muito que você viesse todo santo dia, toda manhã." Ela insistiu, e depois acrescentou em um tom bem mais baixo, quase um sussurro envergonhado: "Você é muito legal de verdade. Você brinca comigo, você conversa comigo. Você não fica só olhando o celular o tempo inteiro igual." E aquilo foi uma facada certeira e profunda diretamente no coração de Leandro, porque ele sabia exatamente de quem a filha estava falando, sem precisar dizer o nome. Estava falando da babá Sônia, que recebia um salário inteiro todo mês, mas que passava o dia inteiro praticamente grudada no celular, vendo vídeos ou conversando com amigas, enquanto Giovanna brincava completamente sozinha no chão do próprio quarto, e ele sabia disso porque já tinha visto várias vezes ao passar pela porta, mas nunca tinha feito absolutamente nada a respeito. Nunca tinha chamado atenção, nunca tinha exigido mudança, porque achava que bastava ter um corpo adulto presente no mesmo espaço físico que a criança. Não importava minimamente como esse corpo adulto tratava ou ignorava a criança que deveria estar cuidando. "Eu também gostaria muito de poder vir aqui todo dia. De verdade", Natália respondeu com uma honestidade comovente. "Mas eu preciso trabalhar em várias outras casas também durante a semana. Eu tenho que limpar a casa de outras pessoas, porque eu preciso juntar dinheiro suficiente para pagar todas as contas da minha própria casa, para comprar comida, para pagar a creche da minha filha. Você consegue entender isso?" Giovanna assentiu devagar com a cabecinha, mas o sorriso largo dela diminuiu. Visivelmente, murchou um pouco, e Leandro percebeu com uma clareza brutal, naquele momento exato, o quanto a filha dele estava absolutamente carente, desesperadamente carente, o quanto ela precisava urgentemente de atenção real e verdadeira, de alguém que olhasse diretamente para ela e realmente a visse como pessoa, não apenas cumprisse mecanicamente um checklist interminável de obrigações básicas de sobrevivência. E ele tinha falhado completamente em perceber isso antes, porque estava ocupado demais trabalhando, ocupado demais fugindo, ocupado demais fingindo que tudo estava minimamente bem quando nada estava. Ele deu finalmente um passo pequeno e hesitante para dentro do quarto, e a tábua velha do assoalho de madeira rangeu alto embaixo do sapato social italiano caríssimo, que custou mais do que Natália provavelmente ganhava, trabalhando um mês inteiro em várias casas, o som ecoando desconfortavelmente alto no silêncio repentino que se formou logo depois da última fala. E foi exatamente naquele momento que Natália virou a cabeça bem devagar na direção do som, os olhos castanhos dela encontrando
diretamente os olhos dele, e o sorriso genuíno que estava estampado no rosto dela sumiu instantaneamente, como se alguém tivesse simplesmente apagado uma luz de um interruptor. E ela ficou visivelmente tensa, o corpo inteiro enrijecendo de uma vez, as costas ficando completamente retas, os ombros subindo, as mãos ainda erguidas no ar, mas agora sem movimento nenhum, completamente congeladas no meio do gesto, como se ela tivesse virado estátua de sal, e Giovanna seguiu naturalmente o olhar de Natália e virou a cabecinha loira também. E quando finalmente viu o pai parado ali, na entrada da porta, com o terno escuro impecável e a pasta de couro cara na mão e aquela expressão séria e indecifrável no rosto que ela não sabia ler nem interpretar, ela ficou imediatamente com aquela expressão facial que ele conhecia bem demais de ver repetidas vezes. Aquela mistura dolorosa de surpresa inicial e medo crescente de ter feito algo errado. Algo que merecia punição, os olhos dela perdendo, rapidamente um pouco daquele brilho intenso que tinham apenas segundos atrás, o sorriso largo diminuindo drasticamente, murchando, e ela baixou as mãos pequenas bem devagar, quase em câmera lenta, e olhou fixamente para a própria palma completamente suja de tinta rosa, como se só agora realmente percebesse, pela primeira vez, a bagunça gigante que tinha feito ali, a dimensão real do problema. E Leandro conseguiu ver com nitidez absoluta o exato momento preciso em que a alegria pura dela começou a se transformar visivelmente em culpa pesada, em vergonha, em medo de consequência, e aquilo foi devastador. Foi como levar um tapa violento na cara com força total, porque ele finalmente entendeu que era exatamente assim que ela se sentia sempre que ele estava por perto ultimamente. Sempre em dúvida constante se estava fazendo a coisa certa, sempre esperando desaprovação automática, sempre se preparando internamente para ouvir que fez algo errado, que decepcionou, que falhou. "Senhor Leandro", Natália disse muito baixo, a voz dela saindo trêmula e insegura, enquanto começava a se levantar do chão rápido demais, as pernas visivelmente tremendo, enquanto ela se apoiava com força na parede para não perder completamente o equilíbrio, a mão dela deixando sem querer outra marca rosa grande na parede branca, sem ela sequer perceber, no desespero, quase escorregando perigosamente no chão de madeira lisa, porque estava de meias e as meias estavam completamente úmidas e grudentas, de tinta, e ele viu o pânico puro e cristalino estampado nos olhos castanhos dela. Viu que ela estava claramente esperando ser demitida ali mesmo, naquele exato instante, sem chance de defesa. Esperando ouvir que tinha passado de absolutamente todos os limites possíveis e imagináveis, que não era paga para fazer bagunça monumental, que não era paga para brincar e se divertir com a filha do patrão, que tinha deliberadamente estragado a casa cara, que tinha sido completamente irresponsável e imatura, que agora teria que pegar as coisas e ir embora imediatamente e que ele não ia pagar nem o dia de trabalho inteiro depois do que ela ousou fazer. "Eu posso explicar tudo direitinho", ela começou rapidamente, as palavras saindo completamente atropeladas, uma em cima da outra, tropeçando na própria língua de tão nervosa. "Eu juro por Deus que vou limpar absolutamente tudo isso hoje mesmo, cada marca, cada mancha, cada pedacinho minúsculo de parede. Eu vou esfregar até não sobrar nada. Eu vou deixar tudo exatamente como estava antes. Melhor até. Impecável. O senhor nem vai conseguir perceber que aconteceu alguma coisa aqui." Ela passou a mão trêmula no próprio rosto instintivamente, deixando um rastro grande de tinta rosa na testa inteira, sem nem perceber o que estava fazendo. Os olhos dela fixos nele com uma mistura clara de medo genuíno e desespero total. "Eu só estava tentando ajudar da melhor forma que eu consegui, porque ela estava chorando muito, muito mesmo, desesperadamente, quando eu cheguei aqui hoje de manhã bem cedo,
e a dona Sônia tinha acabado de sair correndo para a farmácia da esquina para comprar um remédio forte para dor de cabeça, porque ela estava com uma enxaqueca terrível. Quase não conseguia nem abrir os olhos de tanta dor. E ela me implorou para ficar de olho na Giovanna só por meia hora até ela conseguir voltar. E eu fiquei, claro, mas a Giovanna estava completamente inconsolável quando eu entrei no quarto dela, senhor. Ela estava chamando pela mãe dela sem parar, gritando o nome da mãe, chorando tanto e tão forte que nem conseguia respirar direito, engasgando no próprio choro. E foi quando Giovanna se levantou do chão também, as perninhas ainda um pouco trêmulas, e caminhou até Natália e segurou a mão dela com força. "Não chora, tia Nath", ela disse com a voz pequena e preocupada, os olhos arregalados. "Foi culpa minha, eu que pedi para brincar, eu que quis pintar a parede. O papai não vai mandar você embora, vai, papai?" Leandro ficou ali parado, olhando para as duas. Para Giovanna, segurando a mão de Natália, como se estivesse protegendo ela. E algo dentro dele se quebrou de um jeito que ele não sabia que era possível quebrar. Não era raiva, não era decepção, era algo muito pior. Era a consciência súbita e dolorosa de que ele tinha se tornado exatamente o tipo de pai que fazia a própria filha ter medo dele. O tipo de pai que uma criança de 5 anos achava que ia demitir alguém por ter feito ela sorrir. Ele soltou a pasta devagar, deixou ela escorregar dos dedos e cair no chão com um som seco que ecoou pelo quarto, e deu mais 2 passos para dentro, e viu Natália recuar instintivamente, como se esperasse que ele fosse gritar, fosse explodir. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa, porque ele percebeu que tinha criado aquele medo. Tinha construído aquela distância, tinha passado meses inteiros sendo uma presença fria e distante que só aparecia para cobrar e nunca para abraçar. "Não vou mandar ninguém embora", ele disse, e a voz saiu rouca, saiu diferente, saiu carregada de uma emoção que ele não deixava escapar há meses, e Giovanna o olhou com aquela expressão de quem não sabe se pode confiar no que está ouvindo, de quem já foi desapontada tantas vezes que aprendeu a não acreditar em promessas fáceis. Natália soltou um suspiro trêmulo de alívio, mas não relaxou completamente. Ainda estava tensa, os ombros ainda erguidos, ainda estava esperando a bronca, ainda estava esperando o outro sapato cair. E Leandro entendeu que precisava dizer mais, que precisava fazer mais do que apenas não demitir ela. Precisava consertar algo que tinha quebrado há muito tempo e que ele nem tinha percebido que estava quebrado, até ver aquele quarto cheio de marcas rosas e ouvir a risada da filha ecoando pelas paredes. "Eu é que preciso pedir desculpas", ele continuou, olhando direto para Giovanna, se forçando a manter o contato visual, mesmo que isso significasse ver a confusão e a insegurança estampadas no rostinho dela. "Desculpa por não estar aqui quando você precisou de mim hoje de manhã, desculpa por não estar aqui ontem, desculpa por não estar aqui nos últimos meses todos, desculpa por ter deixado você chorando sozinha, desculpa por ter escolhido trabalho em vez de você tantas vezes que você parou de esperar que eu escolhesse diferente." A voz dele falhou no final, e ele teve que parar para respirar fundo, para controlar a emoção que estava subindo pela garganta e ameaçando transbordar. E Giovanna inclinou a cabeça para o lado com aquela cara confusa que as crianças fazem quando os adultos falam coisas que elas não entendem direito. Quando o mundo dos adultos invade o mundo delas de forma inesperada. "Você não está bravo com a bagunça?" ela perguntou baixinho, a voz ainda carregada de medo residual, ainda testando o terreno para ver se era seguro relaxar. E ele balançou a cabeça devagar, sentindo o peso imenso daquela pergunta, sentindo o peso de todos os dias em que ele escolheu o trabalho em vez dela. Todas as vezes que ele olhou para ela e viu apenas mais uma responsabilidade em vez de ver a filha dele, a criança que ele deveria estar protegendo e amando incondicionalmente. "Não estou bravo", ele respondeu,
se abaixando até ficar na altura dela, os joelhos estalando alto, quando ele se ajoelhou no chão de madeira frio, e Giovanna deu um passo pequeno e hesitante na direção dele, o pezinho descalço fazendo um som quase inaudível no chão, ainda testando se era seguro se aproximar, ainda com medo de que aquilo fosse algum tipo de armadilha. A parede está linda. Você tem muito talento. Eu adorei cada marca que você fez. Ele disse apontando para as marcas rosas espalhadas pela parede toda, algumas grandes, algumas pequenas, algumas borradas, algumas nítidas, e viu os olhos dela se arregalarem de surpresa genuína, as sobrancelhas subindo, a boca abrindo um pouco, como se aquilo fosse a última coisa que ela esperava ouvir saindo da boca dele, como se elogio fosse uma língua estrangeira que ela não sabia que ele falava. Sério mesmo? Ela perguntou, e a voz dela saiu tão cheia de esperança misturada com descrença que Leandro sentiu a garganta apertar dolorosamente, sentiu os olhos arderem, sentiu que ia chorar ali na frente das duas, e ele apenas acenou com a cabeça várias vezes porque não confiava na própria voz naquele momento, não confiava que conseguiria falar sem desmoronar completamente. Giovanna olhou para Natália como se pedindo confirmação de que aquilo era real, de que o pai dela estava realmente elogiando em vez de brigando, de que o mundo não tinha virado de cabeça para baixo, e Natália sorriu encorajadoramente, os olhos ainda molhados, e deu um empurrãozinho gentil nas costas dela na direção do pai. Vai lá, ele está falando sério, vai. Ela disse baixinho com aquela voz doce que ela usava com Giovanna. E a menina deu mais alguns passos hesitantes e lentos até ficar bem perto de Leandro, tão perto que ele podia ver as marquinhas de tinta rosa no rosto dela, podia ver os olhos dela ainda vermelhos e inchados de quando tinha chorado sozinha mais cedo, podia ver cada cílio molhado, cada detalhe que ele tinha deixado de notar por estar ocupado demais olhando para telas e papéis em vez de olhar para ela. E ele abriu os braços devagar, muito devagar, dando a ela a escolha completa de vir ou não, sem forçar, sem exigir, sem pressionar, apenas oferecendo. E ela ficou parada por 2 segundos, que pareceram durar uma eternidade inteira, olhando para ele como se estivesse calculando os riscos, como se estivesse decidindo se podia confiar de novo. E então ela veio, devagar no começo, dando passinhos curtos e cautelosos, mas depois mais rápido, correndo os últimos passos, e se jogou nos braços dele com uma força surpreendente que quase o derrubou para trás, e ele a segurou apertado, mais apertado do que tinha segurado em meses, talvez mais apertado do que tinha segurado desde que ela era bebê, sentindo o corpinho pequeno e quente dela tremer um pouco contra o peito dele, sentindo as mãozinhas sujas de tinta agarrarem o terno caro dele sem a menor preocupação em sujar ou estragar. E ele não se importou também. Não se importou nem um pouco com o terno italiano, ou com a reunião perdida, ou com os investidores furiosos, ou com absolutamente nada que não fosse aquele momento exato ali. Senti sua falta, pai. Giovanna sussurrou contra o peito dele, a voz abafada pelo tecido da camisa, e aquilo foi devastador. Foi a coisa mais devastadora que ele já tinha ouvido na vida inteira, porque ela não disse que sentia falta da mãe que tinha ido embora, disse que sentia falta dele que estava ali na mesma casa todos os dias, que dormia a poucos metros de distância todas as noites, mas que tinha estado ausente de todas as formas que realmente importavam, ausente emocionalmente, ausente fisicamente mesmo quando estava presente. Ausente de um jeito que fazia ele ser praticamente um fantasma, que pagava contas, mas não participava da vida que acontecia dentro daquela casa. Eu também senti falta de você. Senti muita falta. Ele respondeu com a voz embargada, e dessa vez não conseguiu segurar, não conseguiu manter o controle que ele sempre se orgulhou de ter.
As lágrimas vieram quentes e rápidas e desceram pelo rosto dele sem pedir licença, molhando o cabelo de Giovanna, e ele não tentou esconder, não tentou se controlar, não tentou ser o homem forte e inabalável que ele achava que precisava ser, apenas deixou acontecer porque aquilo era real, era verdadeiro, era a primeira coisa genuinamente verdadeira que ele sentia em muito tempo. Natália ainda estava ali parada perto da parede pintada, as mãos entrelaçadas na frente do corpo de uniforme azul, todo sujo de tinta, visivelmente sem saber se devia ficar ou ir embora discretamente, se devia dar privacidade para aquele momento claramente íntimo. Mas Leandro olhou para ela por cima da cabeça de Giovanna e disse algo que ele deveria ter dito semanas atrás. Algo que estava entalado na garganta desde que entrou naquele quarto. "Obrigado", ele disse, e a voz dele saiu embargada, mas firme, carregada de uma gratidão profunda que ia muito além de palavras educadas. "Obrigado por cuidar dela hoje, obrigado por fazer ela sorrir de verdade, obrigado por enxergar ela como pessoa e não como obrigação, obrigado por ser o que eu não consegui ser durante tanto tempo." Natália ficou visivelmente desconcertada com aquilo, o rosto dela se contraindo de emoção, os olhos dela se enchendo de lágrimas também, que começaram a descer, deixando trilhas limpas na pele suja de tinta, e ela balançou a cabeça repetidamente, como se fosse dizer que não tinha sido nada demais, que era só o trabalho dela. Mas Leandro insistiu porque precisava que ela entendesse. "Não foi pouca coisa, foi tudo. Você não tem a menor ideia do quanto isso significa, do quanto eu precisava ver ela feliz assim, do quanto eu precisava saber que alguém estava olhando para ela de verdade, vendo ela, cuidando dela com carinho real." Mas ele se levantou devagar do chão, ainda segurando Giovanna firmemente no colo, e ela enroscou as perninhas na cintura dele automaticamente e apoiou a cabeça no ombro dele do jeito que fazia quando era bem menor, do jeito que ele achava que ela tinha esquecido completamente como fazer, do jeito que ele achava que nunca mais ia acontecer. E ele percebeu, com uma dor aguda no peito, o quanto tinha perdido, o quanto tinha deixado escapar entre os dedos por estar ocupado demais, sendo importante em lugares que não importavam de verdade. "Senhor Leandro, eu realmente vou limpar tudo isso hoje ainda. Vou esfregar cada centímetro, não vai sobrar nenhum vestígio, prometo." Natália disse, ainda visivelmente preocupada com as consequências práticas, ainda achando que ia ter que pagar de alguma forma pelo que tinha permitido acontecer. Mas ele balançou a cabeça com firmeza. "Não quero que limpe nada, não quero que tire uma marca sequer", ele disse, olhando ao redor do quarto, olhando para cada marca rosa espalhada pelas paredes brancas, e viu a confusão total no rosto dela. "Quero que fique exatamente assim. Quero olhar para essas marcas todos os dias, quando eu acordar e quando eu for dormir, e lembrar do que eu quase perdi, do que eu quase joguei fora. Quero lembrar que preciso estar presente de verdade. Quero lembrar que sucesso não é conta bancária ou cargo importante. É isso aqui. É ver minha filha sorrir. É saber que ela está bem." Ele olhou fixamente para as paredes cobertas de mãos rosas e percebeu que aquilo era infinitamente mais bonito do que qualquer quadro caro assinado que ele tinha comprado para decorar os outros cômodos da casa. Era mais real, mais vivo, mais cheio de significado verdadeiro. Era arte de verdade, porque tinha alma, tinha história, tinha amor impresso em cada marca imperfeita. "Mas a tinta vai manchar a parede definitivamente, vai ficar marcado para sempre", Natália insistiu fraca, mas sem muita convicção agora. E Leandro sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso pequeno e torto, mas completamente genuíno. "É só uma parede, Natália. É só tinta e massa corrida. Pode pintar de novo daqui a um ano se eu mudar de ideia. Mas esse momento aqui, esse momento que aconteceu hoje,
Esse não volta nunca mais, e eu quase perdi ele completamente por estar preocupado com coisas que no final das contas não importam nada. Giovanna levantou a cabeça loira do ombro dele e olhou para ele com aqueles olhos grandes e ainda molhados. Você não vai mais ficar bravo quando eu fizer bagunça? Ela perguntou com aquela voz fina, e havia tanto peso escondido naquela pergunta aparentemente simples, tanta coisa não dita, tanto medo acumulado de ser repreendida constantemente por simplesmente ser criança. Não vou mais ficar bravo por coisas pequenas que não importam. Prometo de verdade tentar ser um pai muito melhor do que eu tenho sido. Prometo estar aqui de verdade. Não só fisicamente, mas com a cabeça também, com o coração. Ele respondeu, segurando o rostinho dela com uma das mãos, e sabia muito bem que promessas eram extremamente fáceis de fazer quando a emoção estava alta e incrivelmente difíceis de cumprir quando a rotina voltava e o cansaço batia. Mas ele ia tentar de verdade, ia realmente se esforçar todos os dias para ser diferente. E a mamãe? Ela vai voltar um dia? Giovanna perguntou baixinho, olhando para baixo, mexendo no botão da camisa dele, e aquela pergunta chegou como um soco direto no estômago, porque ele não tinha resposta boa para dar, não sabia se Camila ia voltar um dia. Não sei, filha. Não sei se ela vai voltar, e seria errado eu mentir para você sobre isso. Ele respondeu com toda a honestidade que conseguiu reunir, porque mentir não ia ajudar ninguém. Mas eu estou aqui, e não vou sumir de novo. Não vou te deixar sozinha de novo do jeito que eu deixei nesses últimos meses. Pode confiar nisso. Pode me cobrar se eu falhar. Giovanna ficou quieta por alguns segundos longos, processando aquela informação difícil. E depois assentiu devagar com a cabeça, como se estivesse tomando uma decisão importante, como se estivesse aceitando aquela nova realidade imperfeita, mas honesta. E ela apertou o abraço nele mais uma vez com força, antes de pedir baixinho para descer. Ele a colocou no chão com todo o cuidado do mundo. E ela correu animada até o pote de tinta. Pai, você quer fazer uma marca na parede também junto com a gente? Ela perguntou, oferecendo o pote para ele com os bracinhos esticados, os olhos brilhando de expectativa. E Leandro hesitou por exatamente um segundo. Pensou automaticamente no terno italiano caro. Pensou na reunião importantíssima que ele estava perdendo naquele exato momento. E então pensou em quantas vezes ele tinha escolhido exatamente aqueles motivos, em vez de escolher ela. Quero sim. Quero muito, ele disse com convicção, e começou a tirar o paletó do terno sem pressa, jogando ele no chão sem se importar minimamente se ia amassar, arregaçando as mangas da camisa branca até os cotovelos e se ajoelhando no chão bem ao lado dela. E Giovanna sorriu daquele jeito largo e sem dentes, que iluminava o rosto inteiro dela como se alguém tivesse acendido uma luz por dentro, e ofereceu o pote para ele com as duas mãos. E ele mergulhou a mão direita inteira dentro da tinta, rosa até o pulso, sentindo a textura fria e estranhamente grudenta escorrer entre os dedos. Uma sensação que ele não tinha sentido desde que era criança, há décadas atrás. Aqui, pai, faz aqui bem do lado da minha, Giovanna disse, apontando empolgada para uma área específica perto do rodapé, onde tinha uma marquinha pequena dela. E ele se inclinou para a frente e pressionou a mão inteira com força na parede, bem ao lado da mãozinha pequena dela, espalhando os dedos, sentindo a tinta fria grudar na parede e na pele ao mesmo tempo. E quando tirou a mão e olhou para trás, viu sua marca grande e irregular ao lado da marca pequena e perfeita dela. E as duas ficaram ali, lado a lado na parede, pai e filha impressos juntos. E aquilo pareceu certo de um jeito que ele não conseguia explicar com palavras. Pareceu importante, pareceu simbólico, pareceu o começo real de algo completamente novo e melhor. Natália estava chorando silenciosamente, encostada na parede do outro lado do quarto. As lágrimas descendo sem parar pelo rosto dela, mas com um sorriso largo nos lábios, claramente emocionada por estar testemunhando aquilo.
por fazer parte daquele momento de transformação real. E Leandro percebeu, olhando para ela, que ela também precisava ouvir algumas coisas importantes, que ela também merecia ter a vida dela mudada para melhor. Natália, quero te fazer uma proposta séria, ele disse, limpando a mão suja de tinta em um paninho velho que estava jogado no chão. Quero que você venha trabalhar aqui todo dia a partir de amanhã. Mas não para limpar a casa ou arrumar as coisas. Quero que você venha para ficar com a Giovana durante o dia todo, para fazer exatamente o que você fez hoje, para brincar com ela de verdade, para cuidar dela com carinho real, para ser presença ativa na vida dela. E vou pagar o triplo do que você ganha agora na semana inteira, e você pode trazer sua filha junto todos os dias se quiser. As duas podem brincar juntas, podem ser amigas. Natália arregalou os olhos de surpresa tão absoluta que pareceu que ela ia desmaiar. A boca dela abrindo e fechando várias vezes, sem conseguir formar palavras coerentes. Senhor Leandro, eu não sei o que dizer, isso mudaria completamente tudo na minha vida, na vida da minha filha. Eu não tenho nem palavras. Ela conseguiu falar finalmente com a voz completamente embargada. Então diz que sim. Diz que aceita, por favor, porque eu preciso desesperadamente de alguém que realmente se importe com ela de verdade, que olhe para ela e veja uma criança que precisa de amor. E você provou hoje em algumas horas que se importa mais genuinamente do que muita gente que eu pago há meses. Ele disse, e era a verdade mais pura, não tinha manipulação. Não tinha segunda intenção, e Natália assentiu vigorosamente com a cabeça várias vezes seguidas, as lágrimas agora descendo livremente e caindo no uniforme azul. Aceito, claro que aceito, meu Deus do céu. Muito obrigada. O senhor não faz ideia do quanto isso significa para mim também, para minha Letícia. A gente vai poder ficar juntas, eu vou poder trabalhar e cuidar dela ao mesmo tempo. Ela disse com a voz falhando de tanta emoção, e Giovana pulou literalmente de alegria no lugar, batendo palmas e deixando marquinhas de tinta rosa no ar toda vez que juntava as mãos. A Letícia vai vir brincar comigo todo dia mesmo? Ela perguntou com os olhos brilhando, finalmente tendo a perspectiva de ter uma amiga de verdade, de ter companhia constante, de não ficar mais sozinha o dia inteiro com adultos que mal olhavam para ela. E Natália sorriu largo apesar das lágrimas. Leandro olhou automaticamente para o relógio de pulso e viu que já eram quase 3 da tarde. A reunião já tinha acontecido sem ele. Os investidores já deviam ter ido embora furiosos. O contrato estava definitivamente perdido. Meses de trabalho jogados no ralo por causa de uma pasta esquecida. E uma escolha feita em um segundo, e ele sentiu uma estranha sensação de leveza em vez do pânico devastador que esperava sentir, como se tivesse largado um peso gigante que carregava nos ombros há anos sem nem perceber que estava lá, como se finalmente tivesse colocado no chão uma mochila cheia de pedras que ele achava que era obrigado a carregar, mas que na verdade era só um fardo autoimposto. Ele pegou o celular do bolso da calça e viu as 23 chamadas perdidas do escritório, as mensagens cada vez mais desesperadas e depois cada vez mais raivosas do sócio, perguntando onde ele estava, dizendo que os investidores tinham cancelado tudo e ido embora, que ele tinha jogado fora a maior oportunidade do ano inteiro, que isso ia ter consequências profissionais sérias, que eles precisavam conversar urgentemente. E ele digitou uma resposta curta e direta, dizendo apenas que tinha tido uma emergência familiar real e que ia ao escritório amanhã de manhã cedo para conversar pessoalmente e explicar tudo. E então desligou o celular completamente sem esperar resposta e colocou ele de volta no bolso, decidindo que o resto do dia pertencia apenas àquele quarto, àquela menina, àquele momento.
Giovanna pegou a mão dele com a mãozinha ainda toda suja de tinta rosa e o puxou de volta na direção da parede com força surpreendente para uma criança tão pequena. E ele se deixou ser puxado sem oferecer resistência nenhuma. Se deixou sentar no chão frio de madeira, sem se preocupar nem um pouco em sujar a calça-cara do terno, que provavelmente estava arruinada, mesmo já. Se deixou mergulhar a mão na tinta de novo e fazer mais marcas na parede ao lado das dela, marcas sobrepostas que criavam camadas de cor. E Natália se juntou aos dois sem precisar ser convidada, se ajoelhando do outro lado de Giovanna, completamente à vontade agora. E os três ficaram ali no chão daquele quarto por quase 1 hora inteira, pintando as paredes com as mãos, fazendo marcas que não tinham forma definida, fazendo desenhos abstratos que surgiam do nada, rindo quando a tinta respingava no rosto de alguém e deixava uma marquinha engraçada, conversando sobre coisas completamente pequenas e aparentemente sem importância, mas que na verdade tinham toda a importância do mundo. Histórias bobas que Giovanna contava sobre a escola, memórias de infância que Natália compartilhava, piadas ruins que Leandro tentava fazer e que arrancavam risadas genuínas das duas. E naquele momento completamente bagunçado e imperfeito e cheio de tinta rosa espalhada por tudo e por todos, Leandro finalmente entendeu com uma clareza cristalina e absoluta o que tinha estado faltando na vida dele durante todos aqueles anos de correria. Não era mais dinheiro na conta bancária, não era mais reconhecimento profissional de gente que ele nem gostava de verdade, não era cargo mais alto na empresa ou carro mais caro na garagem. Era exatamente aquilo que estava acontecendo naquele instante preciso. Era estar genuinamente presente no momento, sem pensar em mais nada. Era estar no chão brincando como criança, sem se preocupar com o que isso dizia sobre ele como adulto. Era ver a filha feliz de verdade e saber com absoluta certeza que ele fazia parte ativa daquela felicidade. Era simples assim e, ao mesmo tempo, era absolutamente tudo que realmente importava na vida. Quando a tinta finalmente acabou de vez e não sobrou nem uma gota sequer no fundo do pote, e as paredes do quarto estavam completamente cobertas de marcas rosas, desde o teto até o rodapé, formando um mosaico caótico e lindo, de mãos em vários tamanhos diferentes, eles se sentaram encostados na parede oposta para admirar o resultado do trabalho. Completamente exaustos fisicamente, mas profundamente satisfeitos emocionalmente. E Giovanna se aconchegou naturalmente no colo do pai, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, como se ela nunca tivesse parado de fazer isso, como se não tivessem passado meses sem esse tipo de contato. E Leandro a abraçou apertado, sentindo o coração finalmente tranquilo e em paz, depois de meses de ansiedade constante e sufocante. E Natália ficou ali sentada, ao lado dos dois, sorrindo com aquele sorriso de quem acabou de testemunhar algo verdadeiramente importante acontecer bem na frente dos próprios olhos. Algo que ia alterar permanentemente a trajetória de pelo menos 2 vidas, talvez da dela também. O sol forte da tarde entrava pela janela grande, iluminando as paredes pintadas e fazendo o rosa brilhar em tons diferentes, dependendo do ângulo da luz, criando uma atmosfera quase mágica. E a casa, que antes era silenciosa demais, que antes parecia um mausoléu elegante, mas completamente vazio de vida real, agora parecia finalmente ter voltado a respirar. Parecia finalmente ter propósito verdadeiro, além de ser apenas um lugar caro e bem decorado para dormir. Giovanna bocejou sonoramente e fechou os olhinhos, ainda apoiada confortavelmente no peito dele, completamente exausta, depois de toda aquela emoção intensa e toda aquela atividade física. E ele sentiu o peso morno do corpinho dela relaxar totalmente contra ele naquela confiança absoluta e incondicional que só as crianças têm quando se sentem verdadeiramente seguras.
E Natália se levantou em silêncio com cuidado para não fazer barulho e acordar a menina. E pegou um cobertor macio que estava dobrado em cima da cama e colocou sobre Giovanna com todo o cuidado do mundo, e fez um gesto discreto com a cabeça, indicando que ia deixar os dois ali em paz e ir discretamente limpar a bagunça que provavelmente tinha na cozinha. E Leandro apenas acenou, agradecendo silenciosamente com um sorriso pequeno, mas genuíno. E ele ficou ali sentado completamente imóvel no chão daquele quarto coberto do chão ao teto de marcas, de mãos rosas, segurando a filha que dormia profundamente no colo dele. E pela primeira vez em meses inteiros, sentiu que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria estar fazendo, sendo exatamente quem deveria ser. E as paredes pintadas ao redor dele já não eram mais apenas paredes comuns cobertas de tinta. Eram testemunhas permanentes e silenciosas do dia em que absolutamente tudo mudou. Do dia em que um empresário chegou em casa mais cedo do que o planejado e encontrou algo completamente inesperado que não estava procurando, mas que desesperadamente precisava encontrar para finalmente voltar a viver de verdade. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu. Compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.